Clube Tambaú, em dia com a saúde. Agora sim, a gente já está com a nossa entrevistada mais uma vez recebendo aqui, Eliane Jesus, psicóloga e vice-presidente da ABRHPB. Nos últimos anos, o número de afastamentos por problemas de saúde mental tem crescido, infelizmente, de forma preocupante em todo o país. Só para se ter uma ideia, entre 2022 e 2024, o Brasil registrou um aumento de 134% nos benefícios por incapacidade temporária relacionados a transtornos mentais. E aqui na Paraíba, a realidade não é diferente. Foram mais de 7.500 afastamentos em 2024, com destaque para os casos de ansiedade e depressão, que lideram as estatísticas. Diante desse cenário, a Associação Brasileira de Recursos Humanos realiza no próximo dia 16, ou seja, amanhã, o Fórum de Saúde Mental, um evento gratuito, olha que legal, e online, que vai reunir especialistas para discutir temas como o impacto do endividamento, ambientes de trabalho saudáveis e estratégias de prevenção do adoecimento emocional. Agora sim, bora dar bom dia para nossa entrevistada. Bom dia para você, viu, Eliane? Bom dia, minha gente. É um enorme prazer estar aqui com vocês novamente. Mais uma vez, né? Conversar com a gente aqui. Quando o assunto é bom, a gente dobra, triplica, quadruplica. Abrir nossa mente, abrir a mente de quem está em casa, tá? Eliane, para começar, né? O Brasil registrou um aumento expressivo de afastamentos, né? De colaboradores com problemas de saúde mental. O que está por trás desse negócio? Então, na verdade, hoje a gente vive uma crise, né, de saúde mental no mundo. E essa questão, ela perpassa até muito mais do que o mundo do trabalho, é uma questão social. Hoje a gente sabe, depois da pandemia, né, nós tivemos agora, foi cunhado um novo conceito que é o mundo bunny, né, onde a gente tem um mundo frágil, ansioso, não linear e imprevisível. Então, imaginar hoje, né, que a gente tem algum grau de previsibilidade sobre as coisas, isso é quase impossível, né, porque as coisas elas estão mudando muito constantemente. Isso nos perpassa que um volume enorme, né, de atividades e um volume enorme de sobrecarga mental acaba acontecendo não só no mundo do trabalho, mas dentro de uma própria questão social. E, claro, no mundo do trabalho isso é mais forte, porque, afinal de contas, não são mais só as grandes empresas que vão sobreviver, mas são as mais ágeis, ou seja, cada hora todo mundo tem que estar preparado e tem que estar muito pronto para o que vai acontecer nesse futuro. E, automaticamente, isso exige demais. As tendências que estão chegando, a gente vive o amanhã, isso. O hoje vivendo, olhando para o amanhã. Que é um dos principais fatores da ansiedade. É verdade. Eu que o digo, Senhor. Agora sim, eu tô vendo esses dados, me impressionam, mas eu acredito que podem ser ainda maiores se a gente pensar nas subnotificações, porque nem todo mundo busca ajuda, nem todo mundo se sente confortável ou até mesmo seguro em chegar junto à empresa e dizer, ó, tô aqui, tô com atestado, tenho um laudo, vou precisar me ausentar. Fala um pouco pra gente sobre isso também, Eliane. Sim, na verdade, e aí perpassa muito, né, do que a gente vem trazendo hoje, é um fórum que a gente precisa de muita discussão, porque, primeiro, que já existe ainda muito preconceito em nós mesmos, né? E aí, dentro do mundo do trabalho não é diferente. Ainda vamos precisar falar muito sobre isso, né? Porque ainda existe, sim, né, um estigma pronto, especialmente com relação à saúde mental. E aí, falar abertamente e procurar ajuda perpassa, sim, né, dentro das organizações, um espaço para que a gente traga isso para algo mais natural. Porque, afinal de contas, se as estatísticas estão dizendo aí que esse número, né, de uma forma oficial já é desse tamanho, ou seja, muitas pessoas estão acometidas, sim, muitas pessoas estão, muitas vezes, até se automedicando, porque também ainda não aceitam a busca por uma ajuda, né, profissional, e aí é exatamente o que você disse, o número, com certeza, ele é subnotificado. E no que diz respeito à questão dentro da empresa, quem está ouvindo a gente aqui agora que diz assim, ó, minha cabeça virou depois que eu entrei em determinada empresa, porque lá dentro eu tenho uma meta,
o nosso colaborador nos dá uma meta, que aquela meta eu sei que não dá para eu bater, mas para eu bater aquela meta eu tenho que abdicar da minha família, eu tenho que perder tempo, ou seja, eu estou adoecendo mentalmente, tá? O ambiente de trabalho também atrapalha, ou seja, como é que mexe assim dentro da empresa? Eu estou falando no interior da empresa, do ponto, depois que você passa da porta para dentro, isso aí pode deixar a pessoa mais depressiva? Não tem gente que vai trabalhar como se fosse um fardo todos os dias. Pessoas que Arrastando. já estão com essas situações de depressão, de ansiedade, que todo dia vai, ai meu Deus, mais um dia, vou ter que acordar para isso. São sinais, complementando essa pergunta de Erli, Ô vida, ô azar, que infelizmente eu tenho que ir para aquela... aguentar Hoje, todo aquela mundo. E hoje E pra já lá. virou até chacota, né, Liana? Não sei se você vê memes nas redes Sim, sociais, sim, né? sim. Tipo, meu chefe, você chegou atrasado, dê graças a Deus que eu vim, É. sabe? Viraram É. até memes, estão tirando sátiras, brincadeiras, levando num sentido do humor, mas que fica claro um sentimento de uma sociedade, não fica? Exatamente, comunica a verdade, né? Eu tinha um amigo que dizia assim, que muitas vezes o relógio de ponto parece que suga a alma da pessoa, né? E aí, hoje, assim, o mundo do trabalho, ele precisa também se transformar. Como a gente disse, é extremamente desafiador, a pressão por metas, né? E estar sempre, né, inovando e trazendo isso é um desafio para as organizações. E é justamente aí onde perpassa o grande desafio da área de recursos humanos, que é entender, dentro desse contexto, como a gente consegue dar sentido ao trabalho. Porque alguém que vai trabalhar e não sabe por que está ali e não entende que contribuição ela entrega, qual é a entrega de valor que ela faz para a organização, ou que tipo de entrega de valor também a organização faz para a vida dela, e aí é onde perpassa a grande responsabilidade da própria empresa nesse sentido, porque fato é, se nós não começarmos a tratar esse tema por uma abordagem diferente, e é isso que inclusive a própria modificação da legislação vem trazendo isso hoje, nós não conseguiremos mais avançar no mundo do trabalho. É uma questão hoje de sustentabilidade. Então, olhar para isso, olhar também o que perpassa o que acontece com o colaborador, como você viu aí, a própria questão da gestão financeira. Então, hoje, inclusive no nosso congresso, nós discutimos muito sobre isso. As bets e todas essas questões de jogos online e tudo isso que está acontecendo e está afligindo as nossas pessoas, faz parte também disso, né? E desses pilares que a gente precisa construir de sustentação para dar sentido a esse trabalho, porque na verdade do que você traz da questão dos memes é de fato como se fosse assim, o trabalho ele perdeu o sentido, então, né, automaticamente ele, ao invés dele me trazer algum tipo de prazer, ele só me causa dor. Como identificar isso aí? Como o trabalhador começa a identificar em si, como a empresa pode identificar, né? Ou seja, dela o nosso colaborador. E como que a gente deve procurar o RH, sim? Porque tem uma barreira. Vamos falar com o funcionário, com né, certeza. Existe uma barreira. Sim, sim. A gente chega lá e dizer, olha, você me contratou, mas de certa forma eu tô doente agora. O RH representa a empresa. Né? Aí o colaborador ele se sente assim, acuado, né? Como é que eu vou chegar para a empresa dizer que ela tá errada? É que Aí eu vou perder meu emprego. não vou cumprir com todas as... Talvez não cumpra, tô inseguro, enfim, como superar essa barreira? Aqui seria só subir as escadas e bater na porta maravilhosa das meninas lá, que são incríveis da nossa TV. Mas é complicado, não é não? E aí eu vou pegar o exemplo que você trouxe agora. É uma questão de cultura. Ainda é um grande desafio, porque na verdade o que você traz é extremamente importante. O quão eu me sinto seguro, e esse inclusive é um dos fatores, né, que a NR1 agora ela mudou e diz que nós temos que avaliar os fatores, né, dos riscos psicossociais. E dentre os riscos psicossociais, essa questão do quanto eu me sinto seguro dentro da organização é um dos fatores, né? Então assim, será que de fato eu consigo? Porque assim, o RH representa a empresa, então na hora que eu me exponho, o quão será que eu estou seguro, né? Mas, na verdade, o RH representa as pessoas. Então, nós estamos dentro das organizações para entender de que forma nós vamos conseguir dar esse equilíbrio e como nós vamos conseguir construir essa cultura de segurança psicológica a ponto de conseguir compreender esse adoecimento que, assim, dentro das perspectivas, e os números estão mostrando, mais à frente, ansiedade e depressão vão estar tal qual para pressão alta e diabetes.
né? Então, assim, nós teremos que conviver, nós já estamos tendo que conviver com isso. E quanto mais nós trouxermos essa pauta para a mesa, melhor. Como é que a gente identifica, tá? Então, assim, existem alguns fatores e aí dentro disso, né, a perspectiva do que a empresa vai observar. Então, se a gente falar nos fatores individuais, o colaborador, ele era um colaborador muito ativo, ele contribuía com ideias, ele começa a ficar mais calado, ele se afasta do grupo, ele chegava, né, dentro do seu horário, começa a chegar atrasado. Dentro dessas questões ainda, na hora que a gente olha... Tá desmotivado, isso do clima calado organizacional. na dele. Começa a colocar um atestado médico por algum motivo que muitas vezes não é psíquico, mas, por exemplo, é gástrico. Opa, peraí, então alguma coisa está acontecendo, né? Na hora que a gente começa a olhar dentro de uma área, Então, eu tenho um o turnover RH muito observa elevado, isso? sim. Eu tenho um turnover muito elevado numa área. Por que eu tenho tanta rotatividade naquela área? O que acontece? Então, são todos fatores que nós precisamos analisar para entender o que é que de fato está acontecendo na empresa. E da parte do colaborador, também é justamente isso, esses sinais que são muitas vezes negligenciados, né? De repente, mais uma vez eu digo, ele próprio, né? De repente eu não tinha nenhum problema e começo com um problema gástrico. Sim. E aí, de repente, eu acordo de manhã e já não tenho mais essa vontade, né, de trabalhar como eu tinha antes, né? E vou me afastando, inclusive, da minha própria família, quero ficar mais sozinho. Opa, são sinais de alerta de que alguma coisa precisa ser investigada. E a importância para a empresa pegar esse colaborador, resolver os problemas, vou falar assim, a vida dele, Sim. Tá? Deixar ele feliz para ele voltar a produzir para a empresa, né? Porque um colaborador, você está pagando a ele para ele render um X, ele não está rendendo. Qual o porquê? A partir do momento que a empresa descobre o porquê que ele não está rendendo, ele vai render 5x em cima. Perfeito. E é o que você disse, cada vez que ele não consegue alcançar o seu máximo de potencial de rendimento, isso é perdas. Então, assim, qual é a fala hoje que nós precisamos ter? É justamente isso. A cada número desse aí de afastamento que a gente tem, isso é um custo também para a empresa. Então, assim, quando a gente fala hoje de saúde mental, a gente não está falando de custos, nós estamos falando de investimento. Porque na contrapartida, as perdas que nós temos, justamente por não cuidarmos das pessoas, elas são muito maiores do que se nós estivéssemos investindo no bem-estar de cada uma delas. Sobre o evento que vai ter amanhã, 16 de outubro, data marcante, eu já quero saber logo se todo mundo pode participar ou se é voltado para o público do RH. Como é que vai funcionar? Como é que vai ser? Vai ser de forma online, é gratuito, porque justamente faz parte de uma das nossas estratégias, justamente, né, de trazer esse fórum à mesa. Ele, assim, quando a gente fala sobre gestão de pessoas, muita gente ainda acha que a gestão de pessoas está presa às quatro paredes do RH. Mas a gestão de pessoas, e eles fazem total diferença, que são os líderes, eles também são convidados. E todos aqueles que são interessados, os próprios colaboradores, né? Nós também precisamos saber mais sobre isso, inclusive para conseguir identificar melhor e conseguir me autocuidar. Então, amanhã, né, as inscrições ainda estão abertas, é um fórum online gratuito, né, que a BRH Brasil está trazendo com diversos profissionais para discutir, né, essas temáticas que nós pautamos aqui e muitas outras, para que a gente possa, de fato, né, evoluir na questão do cuidado e bem-estar, né, dos colaboradores dentro do mundo do trabalho. Você falou diversas palestras, né? Tem como fazer um briefing para a gente sobre esses temas que vão ser abordados? Tem sim, tá? Nós falamos, né, como nós já dissemos aqui, sobre a questão, né, direta focada na saúde mental, na questão da liderança frente, né, a esse mundo, porque afinal de contas, né, como é que o líder lida com isso dentro, né, da organização? Porque afinal de contas, isso é papel do psicólogo? Não, gente, isso não é papel do psicólogo, tá? Então, todos aqueles que lidam com pessoas, né, eles são convidados, né, também a estar. Então, dentro de todas essas temáticas aí, desses direcionamentos e numa discussão prática, aonde a gente seja capaz de compreender tudo isso que está sendo dito na teoria, mas como é que a gente coloca isso na prática. Então, tudo isso vai estar sendo discutido amanhã, ao longo desse dia. E é amanhã às 9 da manhã, né? Começa às 9 da manhã. Aí dá para tirar aquele intervalo também, já pensando no trabalho. É que tem gente que diz assim, mas eu estou no meu horário do trabalho. Isso. Eu disse, mas espera aí, dá para tirar um tempinho ali, participar, acompanhar, já que é online. Perfeito. E olhar a programação e ver aquilo que é mais importante para você, né? Mas é também um ponto, dedicar, né, um pouco de tempo a isso. Então, assim, é um dia todo de programação, né, das 9 às 5. Então, assim, olha a programação, né, se inscreve e participa. Olha aí. Como aquele que está me ouvindo aqui agora, alguma empresa está me ouvindo aqui agora, quer participar, os canais, né, de contato, é bom a gente Perfeito, frisar e bater com na tecla certeza, aqui tá? para quem está me ouvindo aqui.
Especificamente para esse evento de amanhã, abrhbrasil.org.br, é só acessar, né, a página da ABRH Brasil, se inscrever, é um fórum 100% gratuito, você vai ter acesso, né, toda essa gama de informação e novidades, né, da atualidade sobre esse Fórum de Saúde Mental, para que você possa, né, estar colocando aí em prática na sua empresa. Eu já estou aqui no Instagram da ABRHPB, já estou seguindo. Foi aqui que eu vi a programação aqui. Eu digo, deixa eu ficar ligada, que eu já vou me organizando também para participar. É uma dica, né? Com Fica ligado nas redes certeza, sociais. sim, exatamente, tá? E nós aqui, né, que estamos justamente promovendo esses fóruns, fazendo com que as empresas também se encontrem, dividam suas práticas, porque é um tema desafiador, é um tema novo, então nós precisamos também, como associação, promover esses espaços de integração para que, quanto mais juntos nós estivermos, né, a gente possa avançar muito mais de forma consistente. Eu tô abrindo aqui no Instagram e tá aqui no Instagram de vocês aqui, 15, 16, 25 e 28. Esse daí são nossas programações agora do mês de outubro, a BRHPB, né? Aí nós temos, né, o @BRHPB, é o nosso Instagram, também na nossa página, né, abrhpb.com.br, também você vai ter acesso à nossa programação. Então, todos os meses nós temos diversas programações que são pautadas, né, para a parte de recursos humanos e gestão de pessoas, totalmente focada, né, para profissionais da área e líderes, né, de gestão de pessoas. Olha, eu achei uma postagem aqui. Dia 10 de outubro foi o dia da saúde mental, aí tem aqui mais de 7,5 mil afastados por transtornos mentais registrados na Paraíba o ano passado. Exatamente. É preocupante. Demais. Obrigado mais uma vez aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né, de estarmos falando, né, sobre essa temática que é de extrema importância. Eliane Jesus sempre dando uma aula pra gente, viu?